Amém? Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Então vamos ouvir através do nosso amigo, querido pastor Lucas. Vem cá, Lucas. Pode aplaudir Jesus pela vida desse amado pastor. Nesse final de semana, nesse domingo, eu não vou pregar em nenhum culto. O Lucas ministrou às 8, ministra às 10, às 3 horas o pastor Fabiano, às 5 horas o Marco e às 20 horas a Viviane Martinello. Não tem uhul. É só... Não é culto de mulheres, tá? Então tá bom. Então, mas eu faço questão de estar aqui, né, nesses cultos, mesmo não ministrando, para ouvir esses irmãos e aprender com eles. Com certeza Deus tem dado a eles a porção para abençoar essa casa. Então celebro a vida deles e aprendo muito com eles. Amém? Estende a mão para cá, vamos abençoar a vida do Lucas. Senhor, nós abençoamos a vida do Lucas, da sua casa, tudo que leva o nome dele, que o Senhor tem confiado a ele. Guarda o coração dele para que se mantenha íntegro, puro diante do Senhor. Que ele possa ser uma caneta hábil, uma caneta eficaz na mão do hábil escritor, um bisturi na mão de um hábil médico, que ele possa ser usado com precisão nessa manhã, para nos abençoar com a tua palavra. Que ele seja um canal limpo. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Lucas. Glória a Deus. Um bom dia a todos, na paz do Senhor. Amém? Irmãos, não sei o que é mais frustrante. Você chegar aqui, não sabe quem é que vai pregar, o Telmo não está, quem pregar, tá bom, bênção de Deus. Ou se é mais frustrante, você chegar aqui, o pastor está e não pregar, né? Dos dois, alguém se achou aí, mas tá bom, importante, né, é que Jesus está aqui nessa manhã. Amém? Jesus está aqui e Ele vai nos ajudar. Obrigado, pastor Telmo, por deixar o recado lá para o final. Ninguém vai embora. Aleluia. Bom demais. Oh, Jesus. Agora vou tomar uma aguinha na canequinha azul, porque ele tomou na branca. Porque aqui, como diz o Lilinha, a boca seca mais rápido, né? Ainda mais quando o boss está na casa. Eita glória. Meu Jesus do céu. Mas vamos lá, quem trouxe Bíblia ou trouxe no celular aí, a sua Bíblia digital, abra em Lucas, capítulo 10 e o versículo 20. Lucas capítulo 10, apenas o versículo 20, nós vamos ler nessa manhã, para a gente meditar. Diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Algumas traduções dizem, né? Não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Amém? Uma palavra muito conhecida, mas ela tem um ensinamento muito nobre para aquele que está nessa caminhada de fé com Jesus. Esse texto que eu li, ali no versículo 1, começa Jesus dando uma ordem aos discípulos. Algumas traduções vão dizer que eram 70, outros 72, não se apegue ao número, só estou dizendo porque algumas vão ler, vai dizer 70, outros 72, mas não está errado, porque o foco não está ali no número, mas sim na missão que Jesus tinha enviado então esses discípulos. Jesus manda então de 2 em 2, para que pudessem ter suporte na caminhada. Nunca é bom andarmos sozinhos, então Jesus já mandou ir de 2 em 2, para que todo o suporte necessário, né, estivesse presente ali com eles. E eles vão, Jesus disse, olha, vocês precisam ir nas cidades, vocês vão, curem os enfermos, vocês curem os leprosos, expulsem os demônios, façam sinais e maravilhas no meu nome. Eu estou
autorizando vocês a fazer isso no meu nome. Então, vocês vão pelas cidades e façam tudo isso. E os discípulos vão. E o que acontece é que essa missão, ela teve êxito. Eles foram, eles curaram, eles expulsaram demônios, eles limparam os leprosos, e eles voltam então dessa missão. Quando eles estão voltando da missão, como é que eles vêm, irmãos? Eles vêm com toda alegria, eles vêm com toda euforia, eles vêm com muito contentamento. Por quê? Porque eles haviam expulsado demônios, eles haviam curado pessoas estavam sendo libertas. Então, quando eles chegam diante de Jesus, eles chegam realizados, e eles dizem assim: mestre, tu não sabe o que aconteceu. Mestre, nós temos que te contar. Tu acredita que os demônios foram expulsos por nós? Tu acredita que eu vi com os meus olhos um paralítico levantando? Tu acredita, mestre, que teve tantos sinais e prodígios assim, que a gente nunca tinha visto ainda, mas aconteceu? Eles estão naquela euforia, eles estão naquele efeito uau, é aquele tipo de sucesso, né, que nos traz alegria, o sucesso da vitória, o sucesso da manifestação do poder de Deus, o sucesso de uma oração respondida, o sucesso, né, de uma vitória financeira, o sucesso de uma cura que chegou na nossa vida, e nós sabemos, nós entendemos o que é essa alegria, quando acontece na nossa vida. Mas quando eles chegam diante de Jesus, com toda essa euforia, com toda essa alegria, Jesus chama a atenção deles. Jesus diz que é boa essa alegria, ela é legítima, mas com sabedoria Jesus diz: olha, isso aí é apenas a ponta do iceberg, tem algo muito mais excelente do que todos esses sinais que vocês viram, de todos esses sinais que vocês realizaram, inclusive no meu nome, porque nenhum de vocês tem autoridade ou tem poder, se Jesus não delegar a nós, se Jesus não nos autorizar. Então Jesus disse aí só a ponta do iceberg. Jesus então ouve com atenção o que eles têm para dizer, e quando eles terminam de falar, Jesus diz assim para eles: olha, vocês estão alegres, vocês estão contentes, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. O que Jesus estava querendo dizer ali? Cuidado com o orgulho de que você está fazendo algo no nome do Senhor e atribuir para você. Cuidado quando você ora por alguém e a pessoa ela é curada e você não atribui glória a Deus. Cuidado quando você ora por uma pessoa que está possessa e o demônio vai embora, mas a honra você não atribui a Deus. Jesus estava dizendo: eu via Satanás descer do céu como relâmpago. Ele era orgulhoso, ele era soberbo. E aqui a gente consegue enxergar a diferença do soberbo e do humilde. O diabo, ele é a característica perfeita do orgulho e da soberba, e Jesus a característica maravilhosa da humildade. O diabo, o que ele fez? No seu coração ele dizia: eu subirei. O que Jesus disse? Eu descerei. O diabo ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. E o que Jesus disse? Você semelhante aos homens. Qual é o resultado do soberbo, meu irmão? O diabo subiu, depois caiu, desceu. Jesus ele desceu, mas depois ele subiu e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós todos os dias. Aleluia. Hebreus diz que Ele intercede por nós junto ao Pai todos os dias. Jesus estava dizendo: não deixe o orgulho tomar conta do coração de vocês, porque eu já vi esse episódio antes. Eu vi Satanás caindo por conta do orgulho. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Uma vez eu conheci um irmão que ele era muito humilde. Toda a humildade Deus colocou naquele irmão. E um dia chegaram para ele e disseram assim: ô irmão, não chamaram irmão, né? Disseram: ô, tu é crente? Ele disse: não, eu não sou crente, sou presbítero. Eu disse: olha que maravilha, né? Pessoas que amam mais, amam mais coisas do que a Deus. Se tem algo que nós devemos nos orgulhar,
algo que nós temos que ter no nosso coração, ou um título, se você gosta de título. Não existe título maior do que ser chamado filho de Deus. Não existe título maior do que ser perdoado por Deus. Não existe título melhor do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Então Jesus mostra para os discípulos que existe uma alegria que não é passageira, que tem uma alegria que é muito maior. Jesus diz assim para eles: olha, vocês se alegraram por ver sinais? Eles, sim, quem que não gosta de ver um sinal? Jesus diz: vocês se alegraram porque os mortos ressuscitaram? Eles, sim, quem é que não gostaria, irmão, de ir num velório, orar por alguém e o morto ressuscitar? A família ia ficar contente, você e eu talvez ia sair correndo, mas ia ser muito legal. Não ia ser uma benção chegar lá no cemitério, ou na capela mortuária, você orar e o morto ressuscitar? Não é maravilhoso? É maravilhoso. Jesus estava dizendo: vocês se alegram porque vocês viram os demônios obedecendo? Sim, Senhor, olha só, nós tendo autoridade no teu nome sobre expulsar o demônio, sair daquela mulher ou de um homem que está atormentado. Aí Jesus adverte dizendo: não se alegre por verem sinais, não se alegrem só porque os demônios obedecem. Não faça disso a fonte de alegria de vocês. Não faça dos sinais, meus irmãos, ou coisas que são temporais, aquilo que vai realizar o teu coração. Aí entra onde nós lemos no versículo 20. Então eles dizem: Jesus, então o que pode nos alegrar? O que pode ser então uma alegria perfeita? O que é que pode ser uma alegria duradoura? Aí nós lemos no versículo 20, que diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. O que Jesus está ensinando aqui, meu irmão, não é o que eu faço para Ele, não é o quanto eu faço, mas é o que Ele fez por nós, que faz com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Não é o que a gente faz, não é o nosso merecimento. A nossa alegria, Jesus está dizendo, não é para ser baseada no que a gente fez, mas no que Ele faz por nós. Jesus, quando diz alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu, Ele está dizendo: alegrai-vos pela salvação que foi conquistada a vocês, alegrai-vos porque o perdão dos pecados de vocês chegou também. Jesus está dizendo: alegrai-vos, por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo chegou até o teu coração e a tua casa e a tua família. É isso que Jesus está dizendo. Se alegre por isso, porque não existe mais nenhuma dívida contra a tua vida, porque os teus pecados foram perdoados. É isso que Jesus está dizendo. Agora, se nós não tivermos mais alegria, irmão, de os nossos pecados serem perdoados, o que nós vamos fazer, irmão? É isso que Jesus está dizendo. Nós devemos nos alegrar pela manhã, quando a gente acorda, pela salvação. É isso que Jesus está dizendo. Não podemos nos alegrar com aquilo que é passageiro. A salvação é a maior notícia que alguém pode receber, meu irmão. O perdão dos pecados é melhor do que uma cura. O perdão dos pecados é melhor do que uma bênção financeira. O perdão dos pecados é melhor do que qualquer coisa que os seus olhos possam ver aqui. Sabe por quê? Porque é o perdão dos nossos pecados que vão fazer com que um dia nós estejamos diante do Senhor. Aleluia. A dívida foi paga. E o perdão dos pecados é esse passaporte para a eternidade. É essa alegria, ela é inabalável. A alegria do pertencimento. Estar com o seu nome escrito no céu nos dá pertencimento. Nos mostra que nós temos um dono, que nós não somos um qualquer, que nós temos um Pai, que nós temos membros, que nós somos da família de Deus. O nome escrito no céu nos dá uma marca registrada, como nós temos alguém que é nosso proprietário, alguém que cuida de nós, e essa alegria é que deve nos dar segurança. Meu irmão, você pode ler a Bíblia inteira, nós nunca vamos encontrar na Bíblia assim, a festa no céu porque um irmão foi curado. Você não vai encontrar, teve festa no céu porque um cego viu. Não. Teve festa no céu porque um paralítico andou. Também não tem.
Você nunca vai encontrar na Bíblia assim, ó, teve festa no céu porque o demônio foi expulso. Não, só existe um registro na Bíblia que a festa no céu é quando um homem, uma mulher, um pecador, ele reconhece o seu pecado, aceita Jesus como seu Salvador, e então o seu nome é escrito no livro da vida. Essa é a verdadeira alegria. A pessoa então encontra-se com Jesus. Aí talvez você diga, tá, então tu não crê em milagre? Claro que creio. Já fui curado, já vi pessoas sendo curadas, já vi Deus fazendo muitas maravilhas, mas nem todos serão curados. Nem todos vão receber uma bênção financeira como esperam. Nem todos vão receber aquilo que almejam, mas a salvação não. A salvação está disponível a todo aquele que crê. A salvação está disponível a todos nós. Então, não foque a tua alegria se vai ser curado. Não foque a sua alegria se você vai receber uma bênção financeira, não. A tua alegria, a minha alegria deve estar na salvação que Jesus conquistou por nós e escreveu o nosso nome lá no livro. O que a Bíblia vai trazer, irmãos? A Bíblia ela traz exceções, né? Por exemplo, Daniel, na cova dos leões, não foi livre lá do leão? Foi, o leão não comeu ali, não matou Daniel, mas ela é uma exceção. Mas quantos cristãos no Coliseu de Roma morreram comidos por leões? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na fornalha ardente, colocaram eles lá dentro. Quem lançou eles morreu queimado, mas eles estavam passeando lá no meio da fornalha, tranquilamente. O rei olha, vê, não pode, nós não colocamos 3, agora tem 4 lá, que coisa estranha essa daí, né? Eu acredito que o 4º homem que ele viu era o que chegou primeiro, porque se Jesus não chegasse primeiro, eles tinham morrido tudo queimado também. Mas o que acontece? Foram libertados, não morreram queimados, mas também é uma exceção. Mas quantos cristãos Nero amarrou, colocou pendurado em postes, colocou azeite e fogo para que iluminasse uma praça na cidade? Morreram. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que aqueles homens, mesmo sabendo que estavam perdendo a vida, eles tinham uma alegria que a morte não podia arrancar, o problema não podia arrancar, a dificuldade não podia arrancar. Por que é que eles iam até a cova dos leões, ou iam no Coliseu, ou eram queimados? Porque eles tinham no seu coração a verdadeira alegria. Eles sabiam que o nome deles estava escrito nos céus. Meu irmão, se hoje nós não tivéssemos aquelas bênçãos financeiras que a gente conquistou, ou quantas coisas a gente conquistou no decorrer do nosso caminho, se nós não tivéssemos mais nada disso, se as nossas conquistas que a gente teve até hoje não existissem, será que a salvação era o suficiente para a gente se alegrar ainda? Será que nós conseguiríamos levantar pela manhã e ainda agradecer a Deus? Será que nós amaríamos ainda a Deus? Será que quando alguém dissesse, o teu nome está escrito no livro da vida, será que isso ia trazer alegria, ia trazer contentamento? É sobre isso que Jesus está falando. O perigo, irmãos, é nós acorrentarmos a nossa fé e circunstância. A alegria que ela é baseada em conquistas é como uma casa construída na areia. Ela é linda, pode até nos dar segurança por um tempo, mas não resiste à tempestade. Deus não nos chamou para sermos um termômetro. O que é o termômetro? Ele mede a temperatura. Então, a nossa alegria, se for baseada nas circunstâncias, se o culto foi bom, ou se o meu emprego está indo bem, se a família não tem problemas, ela sobe. E se não estiver bem, ela desce, dependendo do que acontece. Então, a cada problema, a cada porta fechada, a nossa fé e a nossa alegria ia embora, se nós fôssemos um termômetro. Mas o Senhor nos convida a sermos termostatos espirituais. O termostato, ele não mede a temperatura, ele faz o contrário, ele regula, ele a define. Então grave isso, a nossa alegria deve ser uma fonte, não um reflexo.
ela não depende do que acontece fora, mas do que está cravado dentro de nós. E o que está cravado, irmãos, dentro do nosso coração? O que tem permeado o teu coração e o meu coração? É a certeza da salvação? É a vitória sobre o pecado? É a promessa de uma eternidade com Deus? Se a sua alegria é só porque os demônios se submetem a você, o que acontece quando esse demônio resistir? Se a cura não vier, se a porta continuar fechada, a sua alegria e a sua fé vão junto com o vento. Então, meus irmãos, Jesus não estava dizendo que as pessoas não podem ser curadas, que as pessoas não podem ser libertas do mal, não. Pelo contrário, Jesus mandou que eles fizessem, mas em contrapartida Jesus disse: essa não é a alegria verdadeira, é a passageira, porque dias maus também vêm, e se o teu coração, a tua alegria estiver só nisso, você vai fracassar no momento da dificuldade. Então Jesus está dizendo: você tem uma motivação, você tem algo muito maior, você tem algo superior, é saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Quem não lembra da história de Zaqueu, um homem publicano, cobrador de impostos? Ele queria ver Jesus de qualquer jeito, só que ele era de pequena estatura, mas ele não fez da dificuldade dele um impedimento. Ele disse: não, eu preciso ver esse homem, está todo mundo aí andando atrás dele, uma multidão, esse homem aí tem alguma coisa para mim. E a Bíblia diz que ele, de pequena estatura, sobe em cima de uma figueira brava, só para ver Jesus passar. Quando Jesus estava passando com a multidão, os irmãos conhecem a história, o que aconteceu? Jesus passa embaixo da figueira, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir lá na tua casa. E Jesus leva, Jesus é levado para a casa de Zaqueu. Quando Jesus chega lá, os discípulos e algumas pessoas começam a murmurar dizendo: mas Jesus ficou doido, tinha tanta gente boa para Jesus salvar, tem tanta gente boa para Jesus escrever o nome no livro da vida, agora Jesus vai na casa desse pecador. O que Jesus quer fazer lá? Irmão, ninguém ficou contente porque Jesus tinha ido na casa de um pecador. Eles deviam estar contentes, Lilinha, sabe por quê? Porque se Jesus estava indo na casa de Zaqueu, é porque Jesus queria fazer um milagre, Jesus queria mudar a situação de alguém. Aí Jesus chega lá, e quando Jesus chega, meu irmão, Ele muda tudo dentro de nós, Ele muda todas as coisas. Zaqueu já começa a confessar de Jesus: eu roubei, eu logrei, mas assim, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e eu vou fazer o seguinte: aquele que eu logrei 4 vezes mais eu vou restituir. Aí o que Jesus falou, meu irmão? Ele disse: parabéns, né? É isso aí mesmo, agora estou indo para casa. Não, Jesus disse: hoje a salvação entrou dentro dessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. O que Jesus estava dizendo, irmão? Que Ele veio salvar o que estava perdido. Salvar como? Escrevendo o nome no livro da vida. Enquanto muitos diziam: Zaqueu não merece, Jesus foi lá e disse: eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque nós estávamos doentes uma vez, e Jesus chegou na hora certa. Enquanto as pessoas diziam: esse aí não dá nada, esse aí não tem valor, esse aí não serve para nada, esse aí eu conheço, não vai permanecer. Mas Jesus chegou, meu irmão, e quando Jesus chega, o objetivo dele é salvar a nossa vida, é salvar a nossa alma. Provavelmente nos nossos dias Jesus não estaria aqui no templo, Ele estaria nos valados, buscando as pessoas, dizendo: olha, eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Então Jesus está dizendo que se eu e você colocarmos a nossa satisfação, a nossa alegria no nosso desempenho, nós vamos fracassar. Se nós colocarmos a nossa alegria naquilo que a gente faz, nós vamos fracassar. E é por isso que tem muita gente infeliz, desanimada,
cabisbaixa, sofrendo, desmotivado, frustrado. Por quê? Porque coloca confiança no seu desempenho. Colocamos a expectativa em nós, no quanto a gente pode fazer, no quanto eu posso orar, no quanto eu posso jejuar, no quanto eu posso realizar, e de repente a gente fracassa. Sabe por quê? Porque nem sempre estaremos bem. Nem sempre vamos estar bem. Então Jesus estava dizendo: não coloque a expectativa em você, não coloque naquilo que você pode realizar, não confie no seu braço, não confie na sua força, não confie no seu intelecto. Coloca a tua esperança no lugar certo. Sua alegria deve estar no que Deus fez por nós, através de Jesus. Agora, irmãos, quando a gente vê a nossa ineficácia, quando a gente vê que nós somos realmente limitados, e a gente quer se apoiar no nosso desempenho, o que eu faço? Eu devo olhar para o alto, eu devo olhar para Jesus, eu devo olhar pelo que Ele fez por mim, e a minha alegria vai se basear no que Ele fez, no amor que Ele tem, na obra que Ele realizou, e o amor dele é incondicional. Eu não preciso reunir condições para que Ele me ame. Ele me ama. E eu demorei muito para aprender isso. Porque a gente pensa que quanto a gente mais faz, Deus vai nos amar mais. Não. Ele nos ama porque Ele é amor. Todo o amor está concentrado numa pessoa que se chama Jesus. Então não se apoie no que você faz. Você não vai ser mais amado pelo que você faz. Você é amado porque Ele fez por cada um de nós. Agora o que eu faço é resposta a esse amor. Porque não dá de ficar parado também, meu irmão. Eu disse um culto aqui que você, crente de banco, é prego. E aqui nós somos mais modernos, é cadeira, então é parafuso. Você não foi chamado para ser crente de parafuso. Você foi chamado para colocar o ombro embaixo da cruz do pastor, da direção da igreja, dos presbíteros da igreja, e seguir o caminho ajudando. Deus sempre tem algo a realizar através da nossa vida. Cada um que aqui está, Jesus tem algo para fazer. Eu preciso ser essa resposta. Por quê? Porque Ele nos amou. Então, não coloque a tua alegria no teu desempenho, porque quando a gente se prostrar, a nossa alegria vai embora. Mas então a minha alegria é porque o meu nome está escrito nos céus. Olha o que diz Eclesiastes 2:11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Todo o nosso trabalho, ele é vaidade. Tudo aquilo que a gente conquista, se não for para honrar ao Senhor, ele é vão. Se o que a gente faz, o que a gente realiza, nossas conquistas profissionais e materiais, eu coloco a minha alegria, ela vai passar quando não estiver bem. Então a tua alegria, a tua felicidade, ela precisa estar em Cristo. A felicidade verdadeira é Jesus. E falando em felicidade, meus irmãos, eu lembrei de um hino. E graças a Deus que tem um irmão antigo também aqui, e vai poder tocar essa canção. Olha o que é felicidade, meus irmãos. Lá maior. Felicidade é o quê? É ter Cristo ao meu lado, e por Ele ser guardado, o quê? Ter meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus. Ninguém vai te arrancar de lá. Quando morreu ali na cruz, e assim bem feliz sou eu. Olha o que é felicidade. Felicidade é possuir o meu Jesus e cada
cada dia levar a cruz. Até quando? Até o dia em que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar em sua luz, até o dia em que Ele voltar. Olha o que é felicidade. Felicidade é ir morar numa cidade onde tem paz e verdade. Sabe quem mora lá? É Jesus quem mora lá. Eu sou feliz, em Jesus eu tenho um alvo, e por Ele já estou salvo. Ele pode me guiar. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar em sua luz até o dia em que Ele voltar. Aleluia! Essa é a nossa felicidade, meu irmão. Aleluia! Essa é a felicidade do crente. Nós não somos eternos aqui. Um dia nós vamos deixar esse mundo passageiro ilusório para abrir os olhos na eternidade. E naquele dia nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena guiar, valeu a pena esperar, valeu a pena obedecer, valeu a pena até sofrer, porque agora os meus olhos estão contemplando a Tua majestade. Não pare no meio do caminho, meu irmão. Não pare no meio do caminho, minha irmã. Jesus está aqui nessa manhã dizendo: você só está focando no que te traz prazer momentâneo. Se alegre, celebre as conquistas. Tem que celebrar. O povo de Deus é um povo alegre, mas às vezes a gente está se perdendo com essas alegrias momentâneas, e nós não choramos mais porque o nosso nome está escrito no céu. Nós não choramos mais porque o nosso pecado foi perdoado. E quão pecadores nós somos, irmãos. Mas Jesus abriu os braços lá na cruz, e a primeira coisa que Ele falou, Jesus falou 7 palavras na cruz quando Ele estava crucificado. A primeira delas foi o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus podia trazer justiça ali, naquele momento, mas Ele usou a misericórdia e disse: Pai, perdoa eles, porque eu quero ver eles no céu. Pai, eu estou morrendo hoje, o meu sangue está indo. Pense, irmão, tenta imaginar Jesus crucificado na cruz agora. Tenta imaginar Jesus lá com seus braços abertos, uma coroa de espinho, os pés e as mãos cravados com um prego, todo desfigurado. A lança que foi perfurando o seu lado. Aleluia. Os soldados zombando dele: tu não é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
os que estavam do lado dele, um disse assim, ó: tu és o Cristo, não é? Então também me salva. Zombando, Jesus sendo ridicularizado, Jesus ensanguentado, tinha sofrido açoites, na ponta do chicote tinha ou um pedaço de chumbo, ou era um pedaço de osso seco, e cada vez que eles lançavam aquele chicote nas costas de Jesus, saía um pedaço de carne, e ele estava dizendo: é por você, mas não é porque você vai se alegrar com o que é momentâneo, não, é algo eterno que eu estou fazendo por você. E se o nosso coração não se alegra mais com isso, meu irmão, nós temos que rever o nosso cristianismo, porque Jesus veio não para nos dar uma casa nova, um carro novo, Ele veio para nos salvar da perdição eterna, e Ele está aqui nessa manhã dizendo: te alegra, porque o teu nome foi conquistado com sangue, e está escrito na palma da minha mão, e ninguém mais consegue arrancar de lá. Foi pelo sangue dele que nós estamos aqui nessa manhã. Então é muita covardia nossa nós acharmos que a alegria momentânea já é o suficiente. Não, meu irmão, não aceite só isso. Viva o céu lá na tua casa, viva o céu lá na tua família, viva o céu lá no teu emprego, viva o céu no meio dos teus amigos, viva o céu onde você estiver, porque o teu nome está escrito lá. Você tem um dono, então ande como um cidadão do reino, ande como um cidadão do céu, como alguém que queima. Quando você vê alguém que diz: Jesus, escreve meu nome no teu livro. Meu irmão, e no meio daqueles dois ladrões, um disse assim: olha, tu não temes a Deus nem na hora da morte? Nós estamos aqui porque nós somos pecadores, a gente falhou, mas esse homem aí, eu estou vendo que não fez mal algum, ele é inocente. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse assim: ó, não, está acabado, agora está na hora da morte, tu quer se livrar? Não, Senhor, a hora que tu morrer aí, estás perdido. Não, Jesus não usou a justiça ali, Jesus usou o perdão, Jesus usou a misericórdia. E Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele recebeu o perdão dos seus pecados, e o nome dele foi escrito no céu. Lembra de Davi, meu irmão? Davi, um homem, foi segundo o coração de Deus, mas ele também falhou, ele também errou. Ele viu o que não deveria ver, ele colocou o coração onde não deveria colocar, e pecou contra Deus. E a Bíblia diz que Natã chega lá no rei e conta uma historinha para ele. Os irmãos conhecem a história. E ele disse: olha, uma vez tinha um homem que tinha muitas ovelhas, muitos cordeiros, e tinha o vizinho dele, e tinha um só. Aí ele quis dar uma festa, e ele não pegou das 100, das milhares que ele tinha, ele pegou daquele homem que só tinha uma, e matou ainda o cordeirinho e comeu. Aí o Davi disse: olha, esse homem aí é digno de morte. Aí Natã diz: esse homem é tu. Uau, que pancada. Mas quando ele recebe aquela palavra, ele percebe que é o amor de Deus acompanhando ele, de não desprezar, de não jogar fora. Ele reconhece, em meio àquela situação toda, ele vai escrever o Salmo de número 51. Ele começa o Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. E no verso 12 ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustém com o espírito reto. O que Davi estava dizendo, meu irmão? Senhor, coroa não vale nada, título não vale nada, Senhor, ter gente me servindo não serve de nada. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Talvez você está aqui nessa manhã pedindo uma cura, pedindo um milagre, pedindo uma porta aberta, e tudo isso é legítimo, Jesus pode, mas talvez também nessa manhã você está aqui para ouvir que você precisa tornar a ter a alegria da salvação. Aleluia.
torna a ter a alegria da salvação nessa manhã, para que você possa sair, irmão, de cabeça erguida aí nesse mundo, que cada vez mais está indo de passos largos ao abismo. Talvez você veio aqui só nessa manhã, para Deus dizer assim, ó, nessa manhã tu vais sentir novamente o gozo, a alegria, do que é ter o teu nome escrito nos céus, aleluia. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa é a verdadeira alegria, essa não pode ser roubada. O paralítico que foi colocado diante de Jesus pelo telhado, ele ouviu uma palavra de Jesus: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres que ali estavam pensavam: quem é ele para estar perdoando o pecado aí? Que cara maluco. Mas antes de Jesus curar aquele enfermo, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus está reafirmando aqui para nós: o perdão dos pecados é o que há de mais importante na vida do cristão. E depois que Jesus perdoou os pecados dele, ele diz: e para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para ti, paralítico, levanta e anda. E ele levantou e andou. Mas primeiro Jesus escreveu o nome dele no livro da vida, porque nós vamos morrer, isso é fato. Nós vamos passar. E onde é que nós vamos abrir os nossos olhos? Na eternidade. Porque Apocalipse capítulo 20 e o versículo 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, ai de nós, se no dia que Jesus vir nos buscar, ou nós formos ao encontro dele, o nosso nome não estiver escrito no céu, o nosso nome não estar na palma da mão do Senhor. Vai ser o dia mais triste da história. Acredito que a pior palavra que um homem pode receber da boca de Deus é: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Mas vai ter aqueles que não deixaram a alegria momentânea tomar conta do seu coração, mas cultivaram dentro de si aquilo que é eterno. Vão também receber a palavra mais maravilhosa que um homem pode receber: vinde, benditos de meu Pai, e tomem por herança o que o Pai preparou para vocês desde a fundação do mundo. Já está tudo preparado, meu irmão. Já está tudo preparado. Que nessa manhã nós possamos entender que a salvação já é o suficiente para nós estarmos todos os dias de joelhos dobrados e agradecendo ao Senhor, e colocar o nosso ombro debaixo da cruz do nosso pastor, da igreja, e levarmos adiante a mensagem do Senhor. E eu encerro com um testemunho. Uma vez fui visitar um irmão, ele tinha dado um AVC e ele não tinha mais chance nenhuma de vida, ele nem falava direito. E eu fui lá visitar ele junto com a família. Um irmão muito crente, de oração, um homem que amava a Deus nas atitudes, nas palavras, na família, no trabalho. Um homem apaixonado por Deus, irmão Bento Roldão. E quando a gente foi visitar ele, eu disse assim: irmão Bento, qual é o conselho que tu deixa para a tua família e para a igreja do Senhor? E ele disse assim: João 5:24. Com muita dificuldade ele falou, ele não conseguiu nem ler o versículo, mas ele disse João 5:24. E eu peguei a Bíblia e fui ler o que dizia João 5:24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Ele estava perdendo a sua vida terrena, mas a fé continuava viva dentro dele. Ele estava dizendo: se eu morrer, aí é que eu vivo. Se eu morrer,
é aí que eu vivo. Se eu morrer, é aí que eu estou mais vivo do que nunca. Ele não deixou que a enfermidade tomasse conta do seu coração, mas ele disse: eu não vou entrar em condenação, mas eu passei da morte para a vida. E ele partiu com o Senhor. Sabe, meu irmão, que nós possamos ter sempre essa consciência de que nós não somos eternos aqui, e que tudo isso aqui vai passar, mas se o nosso nome estiver escrito lá, meu irmão, naquele dia nós vamos nos abraçar. Eu sempre digo, a primeira pessoa, pastor Telmo, que eu quero ver lá é Jesus. Aí todo mundo quer. E a segunda pessoa eu quero ver aquela que me ganhou para Jesus, porque foi instrumento de Deus para chegar até onde eu estava e dizer: esse aqui é o caminho. Meu irmão, fique com essa palavra, fique com essa esperança. O teu nome está escrito nos céus. Amém? Fique de pé, meus irmãos.